Seja bem-vindo a esta sala de aula, meu amigo, professor, professora, superintendentes, você que ama o ensino, que ama a palavra de Deus. Nós estamos chegando aqui para dar início a mais um trimestre. Eu sou o Aguinaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Congregamos na Assembleia de Deus, nosso pastor, o pastor Amós, e nós estamos dando início a mais um trimestre. Vem comigo para essa sala de aula, não sai daí não, fica aí até o final. Se você não for inscrito, não deixe de se inscrever, aciona o sininho, dá o seu like, o seu dislike se você não gostar, concorda, discorda, acrescente, seja bênção. Não esqueça, entrou aí, ó, é proibido você não dar o seu likezinho. Ah, eu não gostei, então dá o seu dislikezinho, mas não entra aí sem fazer um em outro. Tá bom? Olha, nosso trimestre é a relevância da igreja e sua essência e missão. Vai ser um trimestre de bênção e só nesse mês nós vamos estudar a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja, a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto, e a relevância da igreja no cumprimento da sua missão. A relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Só nesse mês nós teremos 4 lições que irão impactar as nossas vidas. Então você, meu amigo professor, não esqueça de orar pela sua turma, de se consagrar, de jejuar, de pedir ao Espírito Santo para que o seu coração ferva com o estudo da palavra de Deus, tá bom? Olha, nosso tema, a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Nosso textual diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. A verdade aplicada diz assim: a palavra de Deus é o alicerce da igreja, ela é o fundamento de todos os princípios que norteiam a vida cristã. Quais são os objetivos da lição? Atenta para isso, porque isso é importante para dar norte, rumo, para fazer com que você siga um caminho para atingir o alvo, que é o aluno, com a lição. Evidenciar a relevância da palavra e enfatizar a importância de priorizar a palavra e mostrar o resultado da aplicação da palavra. O nosso texto de referência, a gente não lê como de costume, porque aqui é um resumão, tá bom? Você que entrou aí pela primeira vez, não é bem uma aula, é um conteúdo que possa agregar algo aí para sua aula, aquilo que o Espírito Santo já lhe deu. Salmo 119, versos 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 103. Nós não leremos. A introdução dessa lição diz: nesta lição refletiremos sobre a relevância da palavra de Deus para a igreja. Portanto, apresentaremos alguns princípios que evidenciam essa relevância crucial para a vida cristã. O tópico 1 diz a relevância do aprendizado da palavra. Então, aprender a palavra é algo extremamente importante nesse caminho. Existe uma expressão que a gente chama dentro da hermenêutica de oika. É O-I-C-A. O que seria um oika? Está se falando a respeito do estudo da palavra. Oika é observação. Observa com riqueza de detalhe o texto que você está estudando. Interpretação. A interpretação é fundamental
para boa aplicação. Então, cuidado com a interpretação. Todo o seu contexto é fundamental para a boa interpretação. A correlação, qual o relacionamento que esse texto tem com outro, que o fundamenta e que te dá solidez para você ensinar esse texto com autoridade. E aplicação. Aí vem a aplicação da palavra de Deus, que é a parte indispensável para as nossas vidas. Eu quero ler um texto que é muito importante dentro dessa fala, porque esse texto, ele é o texto áureo, sob o meu ponto de vista, né, eu defendo essa ideia, ele é o texto áureo para todo professor, superintendente, pastor, todos aqueles que usam a palavra para ensinar, que é Esdras 3, 7, 10. Anote aí, deixa essa observação, quem sabe você pode, se você utilizar um quadro lá na sua aula, utilize o quadro e fale sobre isso. Diz assim: porque Esdras, ou Esdras, depende do contexto geográfico, né? Tem local que fala Esdras, tem local que fala Esdras, porque Esdras ou Esdras tinha disposto seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus preceitos. Então, atente para esses três verbos: buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Qual a ordem desses fatos que são encantadores? Porque Esdras decidiu, ele não ficou orando: Senhor, me dá vontade de ler a palavra, Senhor, me dá vontade de estudar as escrituras. Ele decidiu, isso é intrínseco, isso é pessoal. Ele decidiu buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Olha que ordem bonita. Primeiro eu busco, depois eu pratico o que eu busco e depois eu ensino aquilo que eu pratico. Olha que legal. Isso aqui é enriquecedor quando a gente fala de mestres, daqueles que estão ensinando as escrituras sagradas. Então, a relevância do aprendizado. A gente precisa ter um coração ensinável, um coração disposto a aprender. Quando a gente fala que o professor precisa saber ensinar, eu sempre digo, o aluno precisa saber aprender. Então isso é uma via de mão dupla, porque se o aluno não tiver vontade de aprender, dificilmente o professor vai conseguir atingir o alvo do ensino. É semelhante a um médico que o paciente está doente, o médico receita o remédio e o paciente não toma. Qual o resultado? Nenhum. O paciente continuará a decair cada vez mais na sua saúde. A mesma coisa é o ensino. O aluno decide aprender. E aí, então o professor sempre vai gerar no aluno aquele aluno questionador, aquele aluno que pergunta, aquele aluno que aguça nele a vontade de aprender. Então você, amigo professor, instiga os seus alunos a questionarem, instigue os seus alunos a perguntarem, instigue os seus alunos a pedir fonte da informação, referência bíblica, aonde você leu tal assunto que você está abordando. Crie no seu aluno essa capacidade de desenvolver o seu senso crítico
e o seu senso de autoaprendizagem. Tá bom? Então vamos lá, a relevância da aprendizagem. Você é responsável também para que o aluno tenha vontade de aprender. Pode ser que o aluno não está tendo vontade de aprender porque o professor fala e não aciona o dispositivo de aprendizagem também do aluno. Como se você fosse lá e apertasse um botãozinho e o aluno acordasse. Uma coisa é o aluno estar na sala de aula. Outra coisa é o aluno estar na aula. Então, você colocou o aluno na sala de aula, glória a Deus. Você precisa agora colocá-lo na aula. Oh, aleluia! Essa é o segundo passo do professor. Colocou na sala de aula, glória a Deus. Agora ele vai colocar o aluno na aula, porque o aluno pode estar na sala de aula e não estar na aula. Concorda? Então, deixa o seu comentário se você também não concorda com esse ponto de vista. E vamos tomar uma aguinha e vamos para o tópico 1, subtópico 1. O aprendizado nos torna sábios para a salvação. Então, todo ponto que a gente aprender da palavra de Deus e colocar em prática, lembra do Oika, e colocarmos em prática, isso trará para nós uma capacitação maior para nós desenvolvermos a sabedoria do salvo, que é por meio da palavra de Deus. A sabedoria é a capacidade de utilizarmos o conhecimento. Então a gente precisa ter o conhecimento e pedir a Deus as condições para nós utilizarmos esse conhecimento. Isso é a sabedoria. Como que a gente vai ter a sabedoria se a gente não tem o conhecimento da palavra? Por isso a gente precisa valorizar a escola dominical. O aluno precisa valorizar, o professor precisa valorizar o aluno, e para isso ele vai se queimar como uma vela para iluminar o aluno, e a superintendência também precisa fazer uma gestão para que ela possa ter na escola um funcionamento qualificado para que o aluno chegue ali e chegue satisfeito, com vontade de aprender. É desse jeito. O aprendizado nos torna sábios para a vida, para a gente não viver uma vida de tolo. Para a gente não viver uma vida de tolo, a gente precisa que o aprendizado nos torne sábio. O 1:2 diz assim: o aprendizado da palavra de Deus proporciona ao crente essa sabedoria celestial que se sobrepõe à sabedoria humana e terrena, porque é coisa do céu. Quem quer sabedoria, Tiago 1:5 fala isso. Quem quer sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Então a gente precisa ter isso em mente, que essa sabedoria divina, eu preciso buscá-la em Deus. E vai ser aliado ao conhecimento que eu tenho sobre a palavra de Deus e o Deus da palavra. Olha só, glória a Jesus. E para isso, a gente precisa desse conhecimento e dessa sabedoria para a gente dar um bom testemunho a respeito de Deus. Lembra daquela famosa frase do evangelista Moody? De cada 100 homens, lerá a Bíblia. 99 lerá eu e você. Trocando a miúdos, nós somos a Bíblia que o mundo lê. O que o mundo está lendo na gente? Deus que nos guarde de que seja uma leitura negativa. Então vamos lá. O aprendizado nos faz discernir o falso ensino. Aí eu quero ler um texto, porque o único meio da gente discernir o falso ensino é meditando na palavra de Deus. Não há outro meio da gente discernir o falso ensino que não seja por meio da meditação dessa
palavra poderosa. Então você quer discernir o falso ensino, você quer detectar o falso ensino, qual o meio? É o discernimento da palavra, é o estudo da palavra para discernir o falso ensino. Olha, se a gente lê, por exemplo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Na outra versão, tá? Nem falsificando a palavra. Olha, esse ponto é importante porque nós estamos falando de adulteração da palavra, que vem do termo grego dolou, que adulterou o sentido real do texto. Então nós temos aqui, nem falsificando a palavra. Bom, nós temos uma palavra falsa e uma falsa palavra. O que seria um ensino falso? O ensino falso é aquele ensino que não está inserido na palavra. Então é o ensino falso. Você cria umas ideias, diz que aquilo é bíblico, algumas coisas fruto da imaginação e da criatividade. Isso é doutrina falsa. Isso é palavra falsa. E o falso ensino, a falsa palavra, é quando o texto é adulterado. Quando o texto é adulterado, eu tenho uma falsa palavra. Eu pego o texto, distorço. E aí eu quero deixar algo muito relevante aqui. Porque quando eu mudo a palavra de Deus, eu mudo Deus da palavra. Quando eu falo do texto, corrompendo um texto, esse texto deixa de ser a palavra de Deus para ser a minha palavra ou para ser, de repente, até o inimigo nos usando. Foi assim que aconteceu lá no Éden. O primeiro exegeto, o primeiro que falsificou a palavra de Deus. E ele disse nas entrelinhas, olha, não foi assim que Deus disse. Todas as vezes que eu pego um texto e adultero o texto, eu estou dizendo nas entrelinhas, não foi assim que Deus disse. Aí eu dou o sentido da interpretação que eu quero. Atente para isso, porque isso é muito importante. Nós estamos falando de discernir a palavra. Qual a diferença da falsa palavra da palavra falsa? Do falso ensino para o ensino falso. Tá aí essa explicação. O que você achou? Deixa o seu comentário e deixa o seu joinha. Jesus disse que o erro dos saduceus, líderes de Israel, derivava do fato de não conhecerem as Escrituras, ou seja, a principal qualidade de quem ensina a palavra é conhecê-la. Que lamentável. Quem ensina a palavra tem por obrigação estudá-la com afinco, com dedicação, com consagração, com busca a Deus, para ser fiel à palavra de Deus e o que vai nos levar a ser fiel ao Deus da palavra. Existe ainda o fragoroso perigo de estar ensinando doutrinas heréticas, visto que há uma linha muito tênue entre o ensino genuíno da palavra e um ensino deturpado. Muito cuidado, muito cuidado. Porque Deus irá acertar a conta conosco se usarmos de engano usando a palavra de Deus. O 2 diz a importância de priorizar a palavra. No mundo
onde as igrejas mais cantam, onde os ensinos são propriamente precários, onde o louvor tomou conta do grande percentual do culto, a palavra cada vez é mais espremida. Onde os louvores estão doutrinando, e a gente aprende mais com louvor do que com a palavra, porque cantamos mais do que ouvimos a palavra. Que Deus nos dê a graça de que isso mude no mundo todo, porque na Europa e na América do Norte, onde a Bíblia foi se perdendo espaço, a igreja também foi morrendo, porque o que mantém viva uma igreja é a palavra de Deus. Então vamos priorizar a palavra e pedir ou exigir que o professor da escola dominical, que o pregador, ele deve conhecer e falar a palavra de Deus quando a ele for dada a oportunidade. O músico, de modo geral, ele deve conhecer a palavra, porque a inologia fora da palavra, ela perverte o ensino e mantém a nossa vida também pervertida, porque a gente passa a acreditar que aquilo ali é a palavra de Deus, por falar de Deus, e muitas das vezes está muito longe da palavra do Senhor. Voltemos à palavra de Deus, a importância de priorizar. Tu lê a Bíblia todo dia? Está estudando a Bíblia, professor? Pergunta o seu aluno como está a vida dele com a leitura da palavra de Deus. Mas peça a ele para não responder para você. Responder para ele mesmo, para não expor ninguém ao ridículo. Tá bom? A importância da palavra no Antigo Testamento. Olha, quem tinha o papel de falar da palavra, de ensinar a palavra, era o sacerdote. Todavia, nós vamos encontrar, por exemplo, o profeta Oséias no 4:6, dizendo que o povo perecia. Não era por causa do demônio, do Satanás. Era por falta de conhecimento, porque o sacerdote que tinha o dever de ensinar a lei ao povo, tinha negligenciado. Aí nós vamos ver também no livro do profeta Amós, o sacerdote Amazias sendo contra o profeta porque não suportava a palavra de Deus que ele falava. Se a gente não suportar a palavra de Deus, dificilmente nós vamos se dedicar ao Deus da palavra. Lembrando, quando eu mudo a palavra de Deus, eu mudo o Deus da palavra. Então, a importância do Antigo Testamento, a gente vê, por exemplo, no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 34 de 2 Crônicas, o rei Josias vai fazer uma reforma no templo, uma reforma física, uma reforma na estrutura do templo. Só que fazendo essa reforma, eles acham, o sacerdote Ilquias acha o livro da lei que está na casa do Senhor, só que não está sendo usado. Então ele pega o escrivão Safã, dá o livro, o escrivão leva até o rei Josias e lê o livro para o rei Josias. E a reforma muda. A reforma muda de reforma material para reforma espiritual. Por quê? Foi encontrado o livro e houve-se um avivamento porque ele priorizou o livro. O livro estava na casa de... Ora, uma igreja que não prioriza a palavra, uma escola dominical onde se tem mais história do que palavra, onde o professor ou a professora não
se tem comprometimento com a palavra, automaticamente vai precisar de uma reforma. É como se o livro tivesse perdido. Porque apesar do livro estar ali, mas ele se perdeu na mente, ele se perdeu na fala, ele se perdeu na prática. Perdeu-se o livro, precisa de uma reforma espiritual. Não existe avivamento que venha por outra via que não seja a via da palavra. E a via da oração. Mas isso é uma junção. Quando a gente lê Abacuque, o profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz: a oração do profeta Abacuque em forma de canto. Ouvi, Senhor, a sua palavra e temi. Aviva a sua obra no meio dos anos a notifica, na ira te lembra-te da misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a tua obra. Oração, palavra, avivamento. Não existe outra via que não seja por meio da palavra e por meio da oração. E a reforma de Josias, que seria física, passou a ser espiritual. E houve-se um grande avivamento, porque avivamento ele desemboca em arrependimento, ele desemboca em arrependimento sincero, em perdão, em amor. Avivamento transforma uma pessoa em pessoas melhores. Isso é avivamento. Então, para a gente poder entender a fonte de todo o avivamento, tem que ser a oração e a palavra de Deus. Vamos lá. A importância no Antigo e a importância no Novo Testamento. A gente vê, por exemplo, os discípulos, Atos capítulo 6, versículo 4, eles precisavam se separar e tinha muitos afazeres para eles estarem atuando. Eles então pedem à igreja para separar 7 diáconos, eles dão as qualificações dos 7, é só você ler do 1 ao 5 do capítulo 6 de Atos, e no verso 4 ele diz assim: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Oração e palavra. E a igreja ia muito bem com todas as perseguições. E quem tentou usar de malandragem espiritual, como Ananias e Safira, pagou-se um alto preço pelo engano na casa de Deus. Não dá para brincar com Deus e nem com as coisas de Deus. Se a gente quiser crescer espiritualmente, a gente tem que levar a palavra de Deus a sério, juntamente com o Deus da palavra. Vamos lá. A palavra nutre a vida espiritual. Bom, se a gente quiser crescer espiritualmente, a gente precisa se encher, se alimentar da palavra de Deus. Não há outra via que irá nos dar crescimento senão a palavra. Então vamos nos encher da palavra. Que a palavra de Deus habite em nós abundantemente. Que possamos ser cheios dessa palavra. Que essa palavra possa causar mudança na nossa mente. Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, ele, quando vivia nos seus conflitos, ele disse assim: eu escravizo a minha mente à palavra. Eu escravizo a minha mente à palavra. Não está conseguindo se libertar, não está conseguindo se desapegar de alguns pecados domésticos, escraviza sua mente à palavra. Olha que receita. Está vivendo uma grande angústia, uma grande tribulação, escraviza sua mente à palavra. Aleluia.
está passando por um momento de adversidade e está nutrindo a sua mente pelo momento difícil, escravize a sua mente à palavra. Depois você bota aí no comentário se foi positivo ou se foi negativo essa receita. Oh, aleluia! Nutre a sua vida com a palavra. Vamos aqui para o nosso término. O 3 diz o resultado da aplicação da palavra. A aplicação da palavra de Deus se constitui no elemento fundamental para o cristão sob todos os aspectos. Ela tem o poder de transformar a vida do ser humano. Só ela tem o poder de transformar a vida do ser humano, porque ela transforma de dentro para fora. Não tem nada capaz que penetra a ponto de dividir junta e medula. Não tem alma e espírito. E ela é capaz de discernir o que passa aqui, ó. Ninguém faz isso. A gente não fala que coração do homem é terra que ninguém conhece? A palavra é capaz de discernir. Porque ela é viva, é um ser vivo. Então, vamos enfatizar essa palavra. Fala da palavra com entusiasmo. Fala da palavra com paixão. Fala da palavra com vibração. Fala da palavra com amor. Fala da palavra com coração aquecido. Glória a Jesus. Permita que as pessoas percebam o seu amor pela palavra. Recordo-me que no século XVIII, quando Whitefield pregava, David Rimmel, o filósofo ateu, ele ia todas as noites que o Whitefield estava pregando para assisti-lo. Uma certa feita um amigo perguntou: o que você vai todas as noites com tanta pressa para lá? Ele disse: eu vou ver o Whitefield pregar. Pelo que o amigo disse: mas você não acredita no que ele fala? Ele falou: eu não, mas ele acredita. Olha só, como há um impacto na vida do ouvinte quando você vibra e ferve com a palavra. Que coisa linda! Pensa nisso e procure isso para a sua vida. Fortalece a vida cristã. Não há raízes cristãs que possam suportar ventos fortes que não seja por meio da palavra. O que te fortalece não é campanha. Campanha é legal, nada contra. Não é louvores. É legal, nada contra. Mas o que te dá raízes, alicerce, Jesus já disse da casa construída na rocha, é a palavra. É a palavra. É a palavra. O 3.2 diz: produz santificação. Qual o papel da palavra? João 17:17, Jesus diz assim: ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Paulo disse que Deus nos chamou para a santificação. Aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4:3. Vamos ler. Qual é a proposta de Deus? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Qual é a proposta de Deus para a igreja? Ser santa, ser separada, ser diferente. Essa é a proposta. Se a gente estiver fora disso, estamos fora da proposta. Que Deus nos ajude. Porque só a palavra é capaz de produzir santificação na nossa vida. Só a palavra vai me dar discernimento para eu separar o precioso do vil. Foi o que Deus disse para Jeremias. Jeremias, vamos ler Jeremias.
Jeremias 15, 19 diz assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Olha, e eles se tornarão para ti, mas tu não passarás para o lado deles. Se separares o precioso do vil, tu serás a minha boca. Como que a gente vai saber separar o precioso do vil? Estudando a palavra, meditando na palavra, praticando a palavra. Louvado seja Deus por sua palavra. E o 3.3, para a gente fechar, agrada a Deus. A obediência é um dos mais importantes princípios da vida cristã, de maneira que qualquer sacrifício não tem nenhum valor sem a obediência. Isso fica claro nas palavras do profeta Samuel ao advertir o rei Saul. Porém, Samuel disse: tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer melhor do que o culto. Para a gente contextualizar, senão a gente não entende. O obedecer é melhor do que você ir para o culto sem obediência. Vá para o culto na obediência a Deus. Não, eu vou para o culto em obediência ao meu pastor, porque o meu pastor exigiu ir para o culto. Bom, eu já disse aqui uns vídeos atrás que a preocupação de João era que os filhos dele andavam na verdade. Ele se alegrava por isso. Eu me alegro por saber que os meus filhos andam na verdade. Mas há professores de escola dominical, líderes, que eles ficam felizes por ver o membro na igreja, mesmo que fora dali eles não andem na verdade. Então, se preocupe, meu amigo professor, meu amigo pastor, que os seus membros andam na verdade. Essa é a sua maior alegria. A obediência, olha, a obediência à palavra do Senhor é mais importante do que o culto. Agora, se eles forem para o culto, mas fora do culto forem obedientes a Deus, agora, se eles obedecem à sua ordem, mas não obedecem a Deus, é um fiasco, é um fracasso, é uma igreja dividida, rachada, sem grupo, sem união de grupo. Parou para pensar nisso? Presta atenção nisso aí para a gente ver como é diferente. Porque se você obedece a Deus, você anda bem em tudo que você faz. E ir para a igreja é um prazer. Agora, ir para a igreja para cumprir tabela, para bater cartão e fora dali não obedecer a Deus, para Deus nada está sendo feito. Está sendo feito só de maneira para que agrade o homem. Que Deus nos guarde e nos ajude a frequentarmos os cultos, mas sermos fiéis a Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo professor, que o Espírito te ilumine, te abre a mente, o entendimento, assim como a minha, a sua, a dos alunos que estarão ouvindo a sua aula. E se essa aula acrescentou alguma coisa para você, deixa o seu comentário aí, deixa da onde é que você está nos assistindo e compartilhe e fortaleça o nosso vídeo. Um grande abraço, fica com Deus, até a nossa próxima lição.